Amados, é sempre um privilégio enorme estar com os irmãos. Os irmãos provavelmente me conhecem, sou pastor da primeira igreja presbiteriana lá em Rio Pomba, um trabalho que tem sido plantado e estamos trabalhando na consolidação desse trabalho lá em Rio Pomba. E nessa manhã eu tive o privilégio de ser escalado para estar aqui. Eu confesso que achava que não ia ter pastor nenhum aqui, né? Está todo mundo aqui, mas louvado seja o nome do Senhor. De qualquer forma, a mim muito me agrada poder estar com vocês e falar da palavra do Senhor com os irmãos. Eu gostaria de expor, irmãos, o texto do apóstolo Paulo aos Efésios, muito obrigado, capítulo 1, e nós faremos a leitura do versículo 3 ao versículo 14, embora nos concentraremos apenas nos versículos 3 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do 3 ao 14. Antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar? Bondoso Deus, nós te damos graças nesta manhã mais uma vez, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E como nós já falamos aqui, como é maravilhoso, ó Deus, iniciarmos a nossa semana na tua presença. Mesmo em um dia tão frio, até mesmo com uma chuva fina, ainda assim o Senhor, ó Deus, aquece o nosso coração e coloca em nós o desejo de irmos à tua casa para louvar o teu santo nome e ouvir a tua voz. E é o que nós queremos, Deus. Queremos ouvi-lo e sabemos que o Senhor já fala conosco através da leitura do texto, que é santo, que é poderoso e que é a palavra do Senhor. Por isso fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meus irmãos, eu desde muito novo, sempre fui um tipo de pessoa que gostava de compartilhar com as outras pessoas algumas descobertas. Me lembro que, muito jovem, havia descoberto como se juntar as sílabas, e então eu cheguei em casa correndo, chamei minha mãe e disse assim: mãe, B com A faz bar. Essa é uma lembrança engraçada, mas eu fui percebendo que ao longo de toda a minha vida, inclusive no tempo de seminário, eu fazia questão de chegar em casa e, ao ter descoberto, ou ter aprendido uma situação, queria compartilhar aquilo com alguém. Minha esposa algumas vezes sofria porque eu tratava de teologia com ela. Falava: amor, estava na aula de sistemática com Heber Júnior e ele falou um negócio. É interessante, irmãos, que muitos de nós somos assim. Quando nós descobrimos algo, aprendemos algo, quando algo enche o nosso coração, nós fazemos questão de expor isso às outras pessoas. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, nada mais é
do que o apóstolo Paulo reproduzindo esse mesmo mecanismo que eu acabei de dizer para vocês. Paulo está com o seu coração e com a sua mente cheios das verdades de Deus. E Paulo não consegue parar de falar com os efésios. Se você observar, meus irmãos, no capítulo 3, no versículo 3, Paulo começa toda essa explicação e não há um ponto final. Então, no grego, é um único parágrafo, do versículo 3 ao versículo 14, é um único parágrafo, e Paulo vai escrevendo sentença atrás de sentença, e uma situação chamando a atenção para outra situação, e Paulo quer explicar, e quando ele vai explicar, ele se lembra que tem uma coisa gloriosa para falar sobre aquilo, e ele vai, e quando chega no final, ele despejou tudo aquilo que ele sabia para os irmãos em Éfeso. É importante entendermos um pouco, irmãos, do contexto aqui dessa carta. O apóstolo Paulo é quem escreve essa carta, como eu já bem disse, e o destinatário dessa carta aos Efésios, muito provavelmente não é apenas a igreja de Éfeso. Muito provavelmente Paulo tenha escrito para todas as igrejas da Ásia Menor, das quais a cidade de Éfeso era uma espécie de centro, de capital. Éfeso era então a principal cidade da Ásia Menor, e essa era uma cidade, irmãos, muito conhecida pelo misticismo. Lá em Atos capítulo 19, nós vamos ouvir um pouco, lermos, melhor dizendo, um pouco sobre o relato da chegada de Paulo até os Efésios. É lá que tem aquela confusão toda, que todo mundo fala assim, grande é a Diana dos Efésios. É lá que o pessoal começa a pegar os livros de magia e ocultismo que eles tinham e colocavam nas praças e queimavam. Éfeso era uma cidade extremamente mística, como eu disse, uma grande cidade, e era também o centro da adoração à deusa pagã chamada Diana para os romanos e Ártemis para os gregos. E que deusa era essa? A deusa da fertilidade e da caça. Então, naturalmente, os efésios tinham um coração grato por tudo aquilo que eles tinham à deusa Diana. E Paulo então vai escrever para esses irmãos dizendo o seguinte: olha, Deus é quem deve ser bendito. Deus é quem de fato é o único digno da nossa adoração, por tudo aquilo que nós recebemos. Esse templo, a Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era o maior edifício do mundo grego. Então, Éfeso era de fato uma importante cidade da Ásia Menor, provavelmente o centro da Ásia Menor, e Paulo escreve não apenas para os efésios, mas talvez até para aquelas 7 igrejas que também o apóstolo João vai escrever em Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Então, quando Paulo escreve essa carta, essa carta tem um conteúdo diferente. Paulo não está tratando de problemas nessa igreja. De fato, me parece que sim, mas não fica tão evidente que ele está tratando de problemas nessa igreja, como ele trata em outras cartas. E então ele tem espaço para encher a mente dos seus leitores de informações relevantes para que aquilo se tornasse e, na verdade, resultasse em uma vida prática. Esse, então, é o propósito do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Efésios: informá-los quanto à salvação deles. Essa é uma salvação que eles obtiverem em Cristo Jesus, tanto judeus como gentios, e assim ele desejava estimular um coração grato a Deus e uma prática coerente. Algo que foge na leitura aos Efésios, mas que é muito revelado em Atos, é que Paulo tem um relacionamento muito íntimo com os Efésios. Então é por isso que Paulo faz questão de chegar em casa, vou usar aqui a minha analogia, chegar em casa e dizer assim: eu preciso escrever para aqueles irmãos, eles precisam entender mais sobre a bênção da salvação que eles receberam. Essa emoção toda pode ser vista quando nós lemos o que Lucas registra em Atos 20, versículos 25, 37 e 38, diz o seguinte: Paulo, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, ele vai dizer: olha, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto,
Aí quando pulamos lá para o versículo 37, diz assim: então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, Paulo precisa escrever aos Efésios. Os Efésios sabem que Paulo está preso, e Paulo sabe que aqueles homens amavam-no. Como Paulo não tem que tratar nenhum problema para os Efésios e para as igrejas da Ásia Menor, ele então começa a informar coisas relevantes para eles. Que coisas são essas, irmãos? No texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que o crente deve louvar a Deus, pois é dele que recebemos todas as bênçãos. Ah, pastor, conta outra coisa. Não, eu sei que você já sabe disso, mas eu quero mostrar isso no texto, de que o crente deve louvar a Deus, porque é de Deus que nós recebemos, não de Diana, não de Ártemis, mas é de Deus que nós recebemos todas as bênçãos. E que bênçãos são essas? Vamos ver? No versículo 3, irmãos, Paulo vai dizer que nós somos abençoados espiritualmente. Nós somos abençoados espiritualmente. Olha só, Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Qual é a primeira razão pela qual Deus deve ser louvado? Ele diz: porque os crentes são abençoados espiritualmente. E é interessante que Paulo começa dizendo que aquele que deve ser bendito é também o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, quando a gente faz um tipo de leitura assim, a gente fica assim: mas Jesus é Deus e Ele tem Deus? Parece estranho, não parece? Aliás, alguns se valem exatamente dessa sentença para dizer: Jesus não pode ser Deus como Pai, porque Ele tem uma divindade. Mas o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, com muito cuidado e certamente inspirado pelo Espírito Santo, é falando da humanidade e da divindade de Cristo Jesus. Jesus, enquanto homem perfeito como nós, ele tinha um Deus. E Paulo diz: olha, Jesus tem um Deus, mas ele não nos deixa no escuro, e ele vai dizer: mas esse Deus é também Pai dele. Então Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. É curioso que lá na cruz, o próprio Senhor Jesus Cristo tenha se dirigido à primeira pessoa da Trindade dessa forma, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E Jesus está dizendo: eu sou Deus como ele. Mas em um outro momento ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que aquele que deve ser bendito é o Pai e Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, irmãos, eu não fiz uma coisa que eu deveria fazer. Por que eu estou expondo apenas do versículo 3 ao versículo 6? Porque nós podemos observar que o apóstolo Paulo está dizendo que os crentes devem louvar a Deus pela salvação operada pela Trindade. E dos versículos 3 ao versículo 6, do versículo 3 ao versículo 6, Paulo se concentra na obra do Pai, na eternidade. O que é que o Pai fez na eternidade para a nossa salvação? Do versículo 7 ao versículo 12, que é o texto que eu irei expor à noite com os irmãos em Rio Pomba, Paulo vai falar o que é que o Filho fez quando adentrou ao tempo. O que é que ele fez para a nossa salvação? E depois, nos versículos 13 e 14, Paulo vai falar qual é a ação do Espírito Santo em nossa salvação. Então, depois vocês podem cobrar os pastores aqui para expor do versículo 7 ao versículo 14, mas agora nós vamos nos concentrar naquilo que o Pai faz. E qual é a obra do Pai? Antes, notem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deve ser bendito, e que esse Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Notaram que a nossa relação com a primeira pessoa da Trindade se dá através da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo? Ele é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que dizem assim: não, Deus ama todo mundo, não, Deus tem compromisso com todo mundo. Isso não é verdade.
A nossa relação com a primeira pessoa da Trindade só se dá em relação ao nosso relacionamento com o soberano Salvador e Messias. É isso que significa a expressão Senhor Jesus Cristo. E o crente, então, Paulo vai chegar ao clímax do que ele está falando, porque ele vai dizer: esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos abençoou. Na nossa tradução está dizendo que nos tem abençoado, mas é importante entender, e não há nenhum problema com a tradução, mas ele não capta todas as nuances do texto no original, na língua grega, porque no grego o verbo está no passado. E Paulo está dizendo assim: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que já nos abençoou. Ai, pastor, mas por que a tradução então está trazendo uma nuance de tempo presente, que nos tem abençoado? Porque, como eu disse a vocês, Paulo está falando da salvação operada pela Trindade, algo que aconteceu na eternidade, no planejamento do Pai, algo que aconteceu no tempo, há 2000 anos atrás, na execução do Filho, e algo que acontece desde então, na aplicação da obra do Espírito Santo a nós. Então Paulo está falando de bênçãos do passado, do presente e do futuro. E é por isso que a tradução vai trazer que nos tem abençoado. Mas no grego, essas coisas que nos virão ao futuro, elas já são tão garantidas que elas podem ser tratadas como no passado. Você quer ver um exemplo? Nós não somos completamente santos. Ou há alguém aqui completamente santo? Nós não somos. E nós só seremos após a nossa morte, porque aí ninguém entra se não for santo no céu, completamente santo. Mas nós seremos perfeitamente santos depois que nós recebermos um corpo glorificado. E isso é no futuro. Mas Paulo está falando, isso é tão certo, mas tão certo que eu vou tratar isso como já acontecido. Isso é uma bênção espiritual, irmãos. Nós que aqui estamos podemos descansar na promessa de Deus para a nossa vida quanto à nossa salvação. Nenhum de nós que somos eleitos do Senhor nos perderemos. Todos nós seremos plenamente santificados. É por isso que Paulo está falando de algo que vai acontecer no futuro, mas ele usa o tempo passado para expressar isso. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: olha, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E com que é que nós somos abençoados? Aí sim, chegamos ao cerne da nossa primeira divisão, com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmão, sabe por que nós estamos aqui em um dia frio? Sabe por que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus? Porque nós somos espiritualmente abençoados. Os nossos olhos se abriram, nós conseguimos enxergar a realidade em que nós vivíamos, e através da mensagem do Evangelho, nós respondemos com fé. Isso é bênção espiritual. Lamentavelmente, há muitos crentes que estão buscando ao Senhor, achando que Ele deve ser adorado por aquilo que Ele faz no mundo material, e eu não estou desprezando isso. Mas a primeira coisa que Paulo faz é dizer: olha, nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Mas aí, entrando no versículo 4, falando mais propriamente, agora sim, da obra do Pai, porque aqui Paulo está fazendo uma introdução que fala da obra trinitária na salvação. Paulo vai falar de algumas coisas que o Pai fez. Em primeiro lugar, quero que você veja isso comigo. Versículo 4, Paulo vai dizer que nós somos eleitos para a santificação. Isso é uma outra bênção pela qual Deus deve ser adorado, porque nós somos eleitos com uma finalidade. Versículo 4 então vai dizer: olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E assim, irmãos, nós vamos perceber então que os crentes, aqueles que no tempo foram eficazmente chamados, eles são também, antes da fundação do mundo, eleitos por Deus. Cada um de nós que aqui estamos, do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, do mais magro ao mais gordo, cada um de nós somos eleitos na eternidade. Tem noção do que é isso? Nós não existíamos. Nós estávamos apenas nos propósitos divinos, e ainda assim, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu. E notem, meus irmãos, a conjunção.
Paulo vai dizer assim como, ou seja, adicionado àquilo que ele falou anteriormente, Deus também nos escolheu, e nos escolheu em Cristo Jesus. Nos escolheu em Cristo Jesus. Agora, algo curioso, Paulo poderia ter dito, assim como escolheu o mundo, assim como escolheu a humanidade, assim como escolheu todos os homens. Mas Paulo usa o pronome da primeira pessoa do plural, dizendo, ele escolheu a nós quem? A Paulo, aos seus cooperadores e também aos efésios, e todos aqueles que o Pai tem revelado a sua eleição através do chamado eficaz. Nós também. Mas então o Senhor faz uma eleição, uma seleção de um grupo específico. Não são todos que são eleitos. Você consegue entender isso? Você consegue entender que na eternidade você foi eleito para crer no Senhor Jesus Cristo? Paulo vai dizer, se você entende, louve a Deus, adore a Deus. Não foi nada que nós fizemos, ou nada que Deus previu em nós, que trouxe diante de Deus alguma das circunstâncias para que Ele nos escolhesse. Não, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Ele nos via em Cristo Jesus para sermos dele. O próprio Senhor Jesus Cristo fala isso por meio, ou melhor, ele fala segundo o registro do apóstolo João, capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Mas o Senhor vai dizer, não foi vocês que me escolheram, viu? Você até acha que foi você que me escolheu. Naquele dia que o pastor, que um irmão, que alguém estava falando de mim para você, você acha que foi você, mas não foi, você já tinha sido eleito lá na eternidade. Lá na eternidade. E para que se evidencie que a soberania é daquele que escolhe e não daqueles que são escolhidos, para que se evidencie que a nossa salvação está nas mãos de Deus e não nas nossas mãos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 9, dizendo, olha, fazendo uma analogia com os nascimentos de Esaú e Jacó, na verdade o nascimento e a eleição deles. Paulo vai dizer, olha, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nós somos eleitos, como um dos pontos do calvinismo vai dizer, incondicionalmente. Sabe qual é a condição para que nós fôssemos eleitos? Não é que Deus previu a nossa fé, aliás, foi Deus quem implantou ela em nós. Não é que Deus previu a nossa regeneração, aliás, foi Ele quem operou ela em nós. Não é que Deus percebeu que nós preservaríamos na fé, aliás, é Ele quem faz isso. A nossa eleição se deu única e exclusivamente por causa de Cristo Jesus. Mas o texto vai dizer que essa eleição é para que sejamos santos e irrepreensíveis. E aqui talvez vai um puxão de orelha para nós, porque nós somos prontos em falar da eleição incondicional. Nós somos muito hábeis para falarmos da soberania de Deus, mas nos esquecemos que, de acordo com o texto do apóstolo Paulo, essa soberania e essa eleição tem uma finalidade, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito da eleição de Deus. E é importante Paulo falar isso aos Efésios. Eu disse a vocês que em Éfeso havia um grande templo de adoração à deusa pagã Diana. E como é que os cultos a Diana eram realizados? Eles eram realizados através de orgias com prostitutas sacrificiais. Então Paulo diz, olha, vocês precisam se separar disso. Vocês precisam entender que a vida para este Deus não pode refletir nesse tipo de atitude. Vocês são separados para viverem de acordo com o propósito da vontade de Deus. Isso é eleição. O crente deve adorar a Deus por essa eleição, mas o crente deve entender que essa eleição carrega consigo também um propósito divino, que é nos fazer santos para que vivamos uma vida irrepreensível. A gente precisa entender que essa santidade, eu vou falar depois, ela não é fruto dos nossos esforços apenas. Aliás, tudo é debaixo da graça do Senhor Jesus, através da obra de Cristo. Mas a gente precisa entender que o propósito de Deus é esse.
O apóstolo Paulo também, escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 2, versículo 8, um texto que eu tenho certeza que você conhece muito bem, ele vai dizer, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, a nossa eleição aponta o amor divino, mas a nossa santificação aponta a glória de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que redundam em glória ao nosso Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Aliás, qual é o fim principal do homem? Não é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Então é isso. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender que Deus deve ser bendito, porque Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele abriu os nossos olhos. Há muitos aí fora que não tiveram seus olhos abertos. Há muitos aí fora que ainda não entenderam a real situação deles. Mas nós já entendemos. Isso é uma bênção espiritual. Paulo está dizendo, você não precisa esperar mais nada para adorar o Senhor. Você pode começar a adorá-lo agora. Você pode começar a adorá-lo agora, porque Ele já abriu seus olhos, e todos os dias você vai ter motivos para adorar ao Senhor. Por quê? Porque você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas você também pode adorar o Senhor, por quê? Porque na eternidade, mesmo você não fazendo nada, mesmo você não tendo nada que atraísse os olhares do Senhor, Ele escolheu você com o propósito de ser santo. Mas continuemos. O apóstolo Paulo vai dizer, você também pode adorar o Senhor, porque você e eu, nós fomos predestinados para a adoção. No versículo 5 ele vai dizer, aliás, irmãos, deixa eu terminar o versículo 4. O texto vai dizer que é para vivermos santos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E há uma pausa na nossa tradução que não há no texto grego. Tanto que você vai observar sua Bíblia, o em amor ainda faz parte do versículo 5. E eu gostaria de entender e crer que nós poderíamos olhar essa expressão sem fazer essa pausa, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa que a resposta que nós devemos dar da nossa santificação não é ao mundo. Nós somos muito bons em mostrar que somos melhores, mais santos e irrepreensíveis para o mundo, mas o texto está falando, é Deus quem deve observar isso. Nós muitas das vezes fracassamos quando estamos apenas perante o Senhor. Nós tememos que os homens vejam as nossas obras e digam assim, isso aí é crente. Mas às vezes nos falta o mesmo temor para entender que isso deve acontecer perante o Senhor também. Mas Paulo vai dizer, isso deve ser uma resposta amorosa e não legalista. Nós devemos viver santos e irrepreensivelmente diante de Deus, respondendo isso em amor. Ou seja, a nossa obediência, a nossa vida de santidade e de irrepreensão deve ser uma resposta amorosa àquilo que Deus já fez. É assim que nós devemos viver. E por isso que Paulo está dizendo, gente, vocês precisam entender isso que eu já entendi, que a vida de santidade não é uma vida legalista, não faças isso, não manuseies isso, não coma aquilo, não se vista assim, não faça assado, não é isso, é uma resposta amorosa à vontade de Deus, é aquecer o coração com amor àquilo que Deus fez, e responder com amor por aquilo que Deus fez por nós. Mas agora sim, nós chegamos ao versículo 5, quando Paulo vai dizer, além de tudo isso, nós devemos adorar ao Senhor, porque fomos predestinados para a adoção. O versículo diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos então, irmãos, também predestinados para a adoração. E é importante entendermos, irmãos, que na lógica da argumentação, Paulo está falando que nós fomos predestinados antes de sermos eleitos. Olha a tradução, a própria tradução já nos ajuda. Paulo usa aqui um particípio passado.
que na nossa tradução está como predestinou, mas é tendo-nos predestinado, seria uma tradução possível também. Tendo-nos predestinado. Então Paulo está dizendo, olha, tendo-nos predestinado para a adoção de filhos, ele nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E por que eu estou falando isso? Para você entender que a predestinação para que fôssemos filhos de Deus, ela é concomitante junto com a eleição de Deus. Isso não é algo que acontece depois, embora no texto pareça ser algo posterior, é algo junto, está atrelado à obra do Pai para a nossa salvação. Ele nos predestinou para que fôssemos filhos dele. Então qual é a grande questão que nós precisamos entender? Que nem todos éramos filhos, que nem todos são filhos de Deus, e nós também amamos dizer que todos são filhos de Deus. Não é verdade. Apenas aqueles que foram predestinados que foram predestinados para essa adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui não precisa haver tanta explicação, irmãos, porque esta é uma divisão muito semelhante à divisão anterior. Fala do propósito de Deus quanto à nossa salvação, e Ele nos predestinou para que fôssemos feitos filhos de Deus, filhos dele. Deus tinha apenas um filho, mas Ele resolveu constituir de milhares e milhares, de milhões e milhões, de um número incontável. Ele resolveu escolher-nos e predestinar-nos para que fôssemos seus filhos. Você quer motivo para adorar o Senhor? Vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês estão achando, ou melhor, os efésios, a cultura que vocês vivem, dizem a vocês, que vocês precisam ser gratos a Diana, a Ártemis, à sorte, ao destino, ao acaso, à força do seu braço. Vocês acham que tudo que vocês recebem vem disso? Não vem. Vem do Senhor. E muitas vezes nós não percebemos isso, irmãos. Há vezes que o nosso coração não encontra motivos para adorar o Senhor. Aliás, há vezes que a gente encontra motivos para blasfemarmos, para dizermos, poxa vida, Deus não olha para mim. Mas o apóstolo Paulo está falando, você é um eleito, você é um filho de Deus. Então você tem motivos por toda a eternidade para adorá-lo. Não precisa esperar mais nada. Pode começar agora. Pode começar agora. E Paulo vai dizer que Deus fez tudo isso, absolutamente tudo isso, segundo o beneplácito de sua vontade, ou, para que a gente possa tirar essa palavra difícil, né, beneplácito, segundo a satisfação da sua vontade. Porque Deus fez tudo isso que Ele fez? A resposta é, porque Ele quis. Ele tinha uma vontade, e por Ele ser soberano, Ele satisfez essa vontade. Qual vontade? A vontade de nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, que se revela na nossa eleição incondicional, na nossa eleição para a santificação, que se revela também na nossa predestinação para a adoção. E você vai dizer assim, mas pastor, por que eu? Por que não outro? Por que Deus não escolheu alguém melhor para ser pastor de vocês? Porque Ele quis. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos, estamos aqui porque esta é a vontade de Deus. Cada um de nós que somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus, só o somos porque essa é a vontade dEle. E eu começo a entender o apóstolo Paulo aqui, porque ele não consegue parar, porque ele não consegue fazer uma pausa, porque ele vai elencando motivos atrás de motivos, e ele não consegue parar, porque são inúmeros os motivos. São várias as razões pelas quais nós devemos adorar a Deus, falando apenas de eleição, ou melhor, de salvação. Só olhando para a nossa salvação, irmãos. Só olhando para a nossa salvação. Não precisa de mais nada. Nós já temos todos os motivos para adorarmos ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, ele vai dizer, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, e você vai dizer assim, mas pastor, esse conheceu não significa algo que ele previu em nós. Não, a gente precisa entender que Paulo está usando o verbo conheceu aqui no grego, com a mesma nuance que conheceu carrega no hebraico. E se você tem uma Bíblia revista e corrigida, dá uma olhadinha em Gênesis 4:1. Lá o verbo conheceu significa um amor que é expressado,
Um amor que é revelado e não algo que é conhecido antes. Não é isso? Paulo vai dizer, olha, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele amou e quis expressar esse amor, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse predestinar, meus irmãos, de Deus está baseado em seu amor infinito. E nós precisamos entender que isso não está baseado, não deve ser observado, a nossa adoção, o nosso registro de filhos de Deus não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Não tem. Ai, pastor, mas você acabou de dizer que é para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito, essa não é a razão. O próprio apóstolo Paulo, mais uma vez escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Notem, deixa o legalismo de lado, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E a gente precisa entender então, que nós só somos filhos de Deus, por causa da vontade do Pai. Só por isso. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que nós fazemos ou deixamos de fazer é o resultado da nossa eleição. Nós devemos cuidar sim da nossa vida, nós devemos cuidar do nosso testemunho, nós devemos andar em santidade, nós devemos ser santos e irrepreensíveis, mas isto não conta para o nosso registro de adoção. Não conta. Eu quero encerrar então a nossa divisão, olhando agora para o versículo 6. Como eu disse a vocês, meus irmãos, Paulo está com o seu coração pulsando diante de Deus. Ele está preso. Se tinha alguém que poderia dizer algo no sentido, Deus, poxa vida, eu estou aqui preso por pregar o Evangelho. O Senhor sabe que eu amo falar do Senhor para as pessoas. É um desejo lícito. Mas eu estou triste. Eu estou chateado. Não é isso que acontece com Paulo. O coração de Paulo está tão cheio de louvores a Deus por essa salvação gloriosa, que ele então começa a elencar os motivos. E como eu disse a vocês, Paulo fala da obra do Pai e ele vai terminar com a finalidade, com o objetivo final da obra do Pai. Depois ele fala da obra do Filho e ele vai terminar com o objetivo final da obra do Filho. E depois ele fala da obra do Espírito Santo e ele vai terminar com o objetivo final da obra do Espírito Santo. E em todas essas vezes a gente vai perceber que Deus fez absolutamente tudo o que fez para louvor da sua glória. Deus fez absolutamente tudo isso por nós, não para que nós nos sentíssemos amados e queridos apenas. Ele fez isso para o louvor da sua própria glória, para a glória dele. O versículo 6 vai dizer, olha, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós vamos parar aqui na primeira parte do versículo. Para louvor da glória da sua graça. Ou seja, para que tudo isso que Deus Pai fez redundasse em um ato adorativo, a manifestação de sua ação benevolente para com os pecadores. Sabe por que Deus se mostra benevolente para com os pecadores, como nós? Para que o nome dele seja glorificado. Essa é a finalidade da nossa vida. Essa é a razão da nossa existência, para louvor da glória da sua graça. Não é verdade que nós somos o centro de Jesus, como um renomado pregador disse recentemente. Não é verdade. O centro de Jesus é a glória do Pai. O centro da minha e da sua vida é a glória de Deus. E Ele não divide essa glória com ninguém. E é então interessante que, eu estou falando só de Paulo aqui, né? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele fala dessa obra da salvação realizada por Deus, ao final do capítulo 11, ele vai dizer, olha, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas.
A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa é a razão da nossa existência. É por isso que Paulo vai dizer, Ele deve ser bendito, porque Ele quis que isso acontecesse. A nossa vida, irmãos, precisa redundar em louvores ao Senhor. Todo santo dia, nós precisamos levantar e dizer: Senhor, louvado seja o teu santo nome. As coisas podem estar difíceis, como estão agora. Os dias podem ser maus, como são agora. Às vezes nós não levantamos com vontade de viver, como muitas vezes pode acontecer. Mas todos os dias nós precisamos acordar e dizer: Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós não somos como os ímpios do mundo afora, e nós não somos melhores do que eles, melhor dizendo. Se você entendeu a mensagem, você entendeu que a nossa eleição, a nossa predestinação tem base única e exclusivamente no amor de Deus e na obra de Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém aí fora, mas nós também somos, diferente de muitos, abençoados. Seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram abertos. Você agora entende a verdade de Deus. Você agora pode viver de acordo com essa verdade. Você agora sabe que você foi eleito na eternidade. Não foi quando alguém falou de Jesus para você. Não foi quando a tia da EBD falou de Jesus para você. Não foi quando seu pai e sua mãe falou de Jesus para você. Você foi eleito lá atrás, na eternidade. Paulo vai dizer: adore a Deus por isso. Adore a Deus por isso. Cuja finalidade, então, é a glória dele. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, eu li só 3 versículos, né? E eu confesso para os irmãos que daria para estender mais aqui. Como o apóstolo Paulo vai elencando razões atrás de razões, usando conjunções, pronomes relativos, porque Paulo não consegue parar. Paulo começa a citar uma situação atrás da outra, e ele não consegue, e ele começa a ver várias razões pelas quais Deus deve ser bendito. E você pode não ter entendido absolutamente nada nessa manhã, mas se você entender que Deus deve ser bendito por tudo aquilo que Ele já fez, está ótimo. Entenda isso. Ele é bendito por tudo aquilo que Ele já fez. Nós teremos o privilégio daqui a pouco de participarmos da mesa do Senhor. Isso é uma bênção espiritual. Sermos relembrados de que nós somos inseridos em Cristo Jesus, de que nós estamos nele. Aliás, sem mim, Ele vai dizer, nada podeis fazer. A Santa Ceia é mais uma oportunidade de sermos lembrados de que nós estamos em Cristo Jesus, de que nós somos espiritualmente abençoados. Quero concluir então a nossa mensagem dizendo o seguinte: como é que você reagia às informações que você absorvia, ao conhecimento? Talvez você era alguém como eu, que ainda sou, que descobre uma coisa, cutuca a esposa, pode ser 1h da manhã e diz assim: amor, que legal esse negócio aqui, né? O apóstolo Paulo é assim. Paulo fala: gente, me arruma um papel, preciso escrever, quero falar com os nossos irmãos da Ásia Menor, e eles precisam saber que Deus deve ser adorado por absolutamente tudo que Ele faz. Deus deve ser adorado. Não há razões, irmãos, para nós levantarmos e dizermos assim: Senhor, eu sei que foi bom andar com o Senhor até aqui, mas eu vou mentir, não vou mentir, está difícil, e eu penso em parar agora. Senhor, olhando para a minha vida, eu confesso que está mais difícil agora do que antes. Você precisa se lembrar, você foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você foi, está sendo e continuará sendo por toda a eternidade abençoado pelo Senhor. Louve a Deus por isso. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, nós te damos graças nessa manhã pela Tua palavra, Deus, que enche o nosso coração, não apenas com informações relevantes, mas com verdades gloriosas, ó Deus, que aponta para as razões pelas quais nós devemos buscar a Tua face e adorá-lo. Ó Pai, quando nós lemos esse texto e não conseguimos parar, como o apóstolo Paulo não conseguia parar de escrever, nós entendemos que existem várias razões pelas quais o Senhor deve ser adorado. E a principal delas, Senhor Deus, é porque o Senhor projetou
Teu Filho executou, e o Espírito Santo aplica a obra da salvação em nós. Uma salvação que é operada em nós, uma salvação que é operada através de nós, e uma salvação que não encontra razão de ser nas nossas obras, na nossa vontade, nas nossas coisas, mas na única e exclusiva vontade do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus, porque nós não merecíamos, assim como os muitos que são preteridos não merecem, mas aprove ao Senhor nos escolher, nos predestinar, nos fazermos teus filhos, ó Pai, e tudo isso para a glória do teu santo nome. O nosso desejo, Deus, o desejo do nosso coração é que a nossa vida de fato redunde em glórias ao teu santo nome, porque esse é o propósito da nossa vida, e é assim que nós queremos viver. Oramos em nome de Cristo Jesus.